Romanos 13, nós vamos ler do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Antes de eu ler, olha para mim, eu vou fazer pergunta, mas é só para você pensar, não precisa externar. A pergunta é: nós devemos obediência incondicional às nossas autoridades? Será que nós, cristãos, cidadãos da terra, nós devemos obediência incondicional, irrestrita às nossas autoridades? Romanos 13, Paulo, ele escreve essa carta e ele vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por quem? Por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de quem? De Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Não há autoridade que não venha de Deus. Está claro aqui no texto de Paulo. Antes de eu abordar isso, eu queria fazer cinco considerações. Está sendo gravado e eu vou disponibilizar depois
é nas redes sociais. A primeira coisa que eu quero falar aqui faz parte, eu já disse isso aqui uns dias atrás, Carmo, e hoje eu vou reiterar, faz parte da minha atividade pastoral, tomada de decisões. Primeira coisa, faz parte do meu exercício pastoral, tomada de decisões. Entenderam? Amém? Segundo apontamento, é impossível na minha tomada de decisões agradar a todos. Não tem como agradar a todos. Eu já disse aqui que unidade não é uniformidade. Não tem, com certeza, algumas decisões que todo pastor toma acaba desagradando alguns. Nem, como diz aí a expressão popular, nem Jesus, pastor Mateus, agradou a todos. Terceiro apontamento que eu quero deixar registrado aqui, irmã Patrícia. Nas minhas tomadas de decisões, Tonho, eu estou sujeito a errar. Eu vou repetir isso, irmão Roberto, para deixar claro para a igreja aqui. Nas minhas tomadas de decisões, eu estou sujeito a errar. Eu declaro publicamente que os erros, e Deus é minha testemunha, os erros que eu já cometi e os erros que com certeza, irmã Adriana, eu vou cometer na minha pastoral, não são erros intencionais ou premeditados, porque tem gente que erra intencionalmente ou ele premeditamente, irmãos. Hoje, para mim chegar aqui e fazer esse convocado, esse comunicado, aliás, essa convocação, está aqui as vozes de testemunha. Quando eu recebi a notícia do decreto do prefeito de BH, eu estava na casa da minha tia visitando, eu fiquei desolado. Eu fiquei temeroso, voltei calado, a Júlia até comentou a minha mãe e meu pai dentro do carro, o Silas está caladinho. E de lá para cá, eu não dormi direito. Eu orei, pastor Mateus. Eu passei 2 dias orando, noites, pedindo orientação, discernimento e, acima de tudo, irmão Rogério, eu pedi iluminação do Espírito Santo para falar o que eu vou falar aqui hoje. Eu sou sujeito a errar. Grave bem isso. Em quarto lugar, ao contrário do que alguns pensam e até me aconselham, principalmente nas redes sociais, né, irmão Sáquio? Ao contrário do que alguns pensam e me aconselham, irmã Bruna, eu preciso falar e me posicionar politicamente também.
Não tem como a política, ela é indissociável da minha vida e da sua vida. Por mais que você diga, eu não gosto de política. Quando você compra 1 quilo de carne a 50, 60 reais, a política está ali. Quando você vê a gasolina subir, como está subindo o sexto aumento só nesse ano, tem política ali. Toda decisão que a gente, como cidadão, toma envolve política. Aí tem gente que fala, pastor, pare de falar de política e vai falar de Jesus. Deixa a política de lado, não tem como. Em quinto lugar, irmão Freud, o quinto apontamento que eu quero falar aqui, irmã Rosália, a maior crise que a nossa nação está enfrentando é uma crise espiritual. Vou repetir, irmão Neto. A maior crise que o nosso país, a nossa nação, eu não vou falar o mundo, mas o mundo está no mesmo bojo, mas eu vou me ater à nossa nação. A maior crise é a espiritual. O salmista, ele disse no Salmo 33, 12, feliz é a nação, ele usa no plural, cujo Deus é o Senhor. O salmista não diz, irmã Leidiane, não se refere a indivíduo, ele se refere à nação. Então, o problema maior do nosso país, ele é espiritual. Só que, pastor Mateus, é inegável que a crise espiritual, ela vai desencadeando outras crises. E aí vem a crise política, a crise moral, porque culto não pode ter a partir de amanhã, mas baile funk teve na porta da casa do meu pai a noite quase toda hoje. Eu orando, 1h30 da manhã e... Então a crise, aí de repente aparece a vizinha lá e chama as duas e eu da janela ouvindo, galinha! Eu falei, meu Deus, crise espiritual desencadeia crise moral, crise financeira e por aí vai. Paulo, agora vamos para o texto. O contexto, você, Marli, teóloga, o contexto de Paulo aqui, o contexto religioso e o contexto político é diferente, totalmente diferente do contexto político e religioso nosso. O cristianismo aqui estava, irmã Patrícia, no início, em expansão. Nero ainda não havia começado, pastor Mateus, começado a matar implacavelmente os cristãos. Isso vai acontecer, segundo alguns teólogos, algumas décadas mais tarde. O cenário aqui
político, o cenário religioso, ele era outro, Eduarda. Outro, diferente. Quem era a religião predominante não era o cristianismo, era o judaísmo, pastor Mateus. E no judaísmo, preste atenção, no judaísmo há várias literaturas que dizem que toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Eu li várias fontes de quinta até hoje. Todavia, agora olha para mim, irmã Nailda, Paulo diz aqui, não há autoridade que não seja instituída por Deus. Paulo foi claro. E aí eu fui pesquisar. Essas autoridades, tem alguma versão aqui que diz potestades? Quantas Bíblias diz potestades? Mateus e Eustáquio. Tem essa tradução. E aí olha para mim, porque eu vou falar alguma coisa aqui que pode soar como heresia. Mas eu vou afirmar. E se Mateus quiser discordar, discorda. Tem liberdade. Um grande teólogo que é referência, Oscar Cullmann, ele vai dizer, ele vai defender que quando Paulo diz que não há autoridade que não venha de Deus, Paulo está falando de seres angelicais e não propriamente de pessoas da terra. Todavia, a maioria dos teólogos vão discordar. E vão dizer, pastor Mateus, que não tem como, por mais que o Cullmann seja referência, não tem como descartar que Paulo está se referindo também a autoridades da terra. E aí, na época, o imperador, a guarda pretoriana, soldados romanos. Então, eu quero que você olhe para mim e não existe, Raimundo, um consenso teológico, não existe um denominador comum na teologia. Agora eu vou afirmar, pastor Silas, eu vou dizer que existem autoridades que não foram instituídas por Deus. Existem autoridades que não foram constituídas por Deus. Elas estão ocupando um cargo de autoridade, mas no Deus não. Eu não posso colocar na conta de Deus Saddam Hussein, Stalin, Hitler, e por aí vai. Uma coisa eu vou mostrar no áudio aqui, e aí, há outro debate, é a vontade permissiva, pastor Mateus. Agora, irmãos, vamos lá, vamos para a Bíblia. Antes de eu ir para a Bíblia, eu vou falar e vou colocar no YouTube. Em 2009, eu fui pregar em Angra dos Reis com o saudoso pastor Cícero e o pastor Wallace. Na volta,
irmã Bruna Dorival, a gente estava perdido. Eu olhei para o Wallace, que estava no volante, e disse para ele: não vamos pedir informação a qualquer um aqui no Rio. É perigoso. Aí eu vi uma viatura da polícia. Eu pensei, Carmo, você que viaja muito, eu pensei nada melhor do que pedir informação à polícia. Há uma viatura, homens policiais fardados, e quando eu cheguei e pedi informação, o policial disse: me passa todo o seu dinheiro. Me roubando. Mandou eu, Cícero e o Wallace pro paredão. Passou a mão, fez aquela geral. Quando chegou na minha carteira, eu havia vendido 60 DVDs em Angra dos Reis, na igreja metodista, R$600 na carteira. O filho de uma boa senhora me fala: passa todo o dinheiro. A autoridade. Será que esse cara foi colocado por Deus? Aí eu tremendo, o Cícero mais medroso ainda, o Wallace pálido. Eu falei: seja o que Deus quiser, agora eu vou dar uma de doido. Eu virei e falei: você sabia que eu também sou autoridade? Peguei a minha carteirinha de pastor e falei: eu sou autoridade. Irmão, o guarda tremeu e mandou: cai fora, cai fora. Eu não sei se ele era desviado. Eu não sei se quando ele leu a carteirinha, se ele leu outra coisa lá. Eu sei que eu fui salvo de um roubo de alguém que deveria proteger, zelar. E aí eu voltei, eu era pastor da Assembleia, o meu membro, a minha ovelha, Milton, a documentação do carro todo em dia, o carro todo regular, a Blitz parou ele. É meu amigo. Irmão, vamos falar a verdade. O áudio que eu vou passar, e fala isso também, a gente botar todo certinho. A polícia manda parar, dá um negócio na gente. É impressionante. Dá. Por quê? Essa ovelha minha, irmã Patrícia, quando a Blitz mandou ele parar, o guarda veio com um cacetete, quebrou a lanterna do carro dele e falou: você não pode ir porque a lanterna está quebrada. Ele falou: foi você que quebrou. O guarda pegou e quebrou o limpador de para-brisa e falou: quem foi que quebrou? E tentou subornar ele para liberar o carro. Isso no ano de 2010. E aí, como é que eu vou achar que toda autoridade... Será que o uso de uma farda, eu coloquei aqui, será que o uso de uma farda, será que a posse, Roberto, de uma toga, será que um mandato político ou uma credencial
eclesiástica faz de tal pessoa uma autoridade constituída por Deus? Só porque eu tenho uma toga, eu sou autoridade. E aí o Oscar Cullmann, ele vai dizer que na história de várias denominações, esse versículo foi usado e abusado. Eu faço porque foi Deus que me constituiu. Você tem que obedecer. Paulo disse, será que a farda, a toga, um mandato político faz dessa pessoa? E aí vamos para a Bíblia, Mateus. O próprio Paulo, nas cartas dele, ele vai citar assim, Gálatas 1:1, eu, Paulo, apóstolo da parte de Deus e não de homens. Tinha apóstolo que não era de parte de Deus, era de parte de homens. E aí, pastor Mateus? Paulo também diz, falsos apóstolos no meio de vós. Está lá, eu vou dar referência aí, Gálatas 1:1, 1 Timóteo 1:1, 2 Timóteo 1:1. Agora leia para mim, pastor Mateus, 2 Coríntios 11:13. Leia para mim, 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Amém. Está falando falso apóstolo, Tonho? Não quer dizer que falso apóstolo também é uma autoridade constituída por Deus? É, irmã Isabel? É, Marli. Apocalipse, olha o que diz de Jezabel. Apocalipse 2 diz assim, irmã Leidiane, Jesus falando com a igreja, vocês estão tolerando Jezabel, que se diz profetiza. Ela era profeta? Não era, ela se dizia. No mesmo capítulo diz assim, vocês não toleram falsos apóstolos. E eu pergunto, se existe falso profeta, falso apóstolo, falso pastor não, né? Você é tudo de Deus. Será, Raimundo, que toda autoridade, ela é constituída por Deus? Vou falar, pastor Mateus. Até Satanás. Mas tem mais, vai apertar aí. Vamos lá. Jesus ele deixou um epigrama, irmã Roseli, um pensamento enigmático. Ele disse assim, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha o que Jesus disse. Vocês vão dar a César, irmã Josi, o que é de César. Vai ter que dar, irmão Roberto, tem que pagar IPTU. Tem que pagar a CEMIG. Tem que pagar a Copasa.
tem que pagar a internet, não vai fazer gato na internet, não. Né, Raimundo? Não vai fazer gato, irmão, está na água. Não vai fazer gato na luz. Deem a César o que é de, e a Deus o que é de Deus. Jesus deixa isso claro. Eu, como cidadão da terra, eu tenho deveres para com o Estado, mas como cidadão dos céus, eu tenho deveres também com Deus. E aí a pergunta é, agora eu entro na parte principal aqui. Quando um decreto, irmã Bruna, de homens, ele vai de encontro a um decreto divino, eu vou obedecer qual? E aí, cara, tem um decreto do homem, mas tem um decreto divino. Qual que eu vou obedecer? E aí, irmão Antônio? Irmãos, olha aqui para mim. À luz da Bíblia, quando tem um choque, um decreto de homem, um decreto de Deus, irmã Leidiane, eu tenho que obedecer a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos, está cheia. E sofrer, saber que a vida está em risco. Eu acho que chegou o momento da igreja se posicionar. Essa pandemia não veio à toa. Ou é ou não é. Eu não estou, e eu vou deixar claro aqui o que o Espírito Santo me trouxe. Eu falei com o pastor Mateus ontem, rapidinho, mas falei. Falei com o pastor Júnior hoje. O pastor Júnior não veio, está pregando em outro lugar. Ele tem um pouco mais de juízo do que eu. Ou ele tem mais medo do que eu. Mas eu preciso posicionar. Pedro e João, Raimundo, está lá em Atos. Vocês não podem pregar e anunciar Jesus. Olha só, as autoridades. A autoridade, irmão Bruno. Vocês não podem pregar e anunciar Jesus. Sabe o que Pedro e João falaram? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e João. Peraí, mas se for olhar, eles teriam que obedecer. Ué. Mas não, Marli, não. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. Agora vamos lá para Atos 4, verso 18, 19 e 20. A mesma coisa, Eduarda, não pode, Marli. Pedro e João, na porta do templo, curaram um homem de 40 anos mais, que ele era paralítico. A notícia espalhou, aí as autoridades chamaram e falaram: olha, vocês não podem sair por aí anunciando Jesus. Sabe o que Pedro
e João disseram, Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quer mais? Marli, Nailda, Faraó mandou matar todas as crianças. Êxodo 1:17. Qual é a ordem? Mata todos os meninos. As parteiras diz que elas temeram Isabel e desobedeceram a ordem. Foi aí que Moisés escapou. A ordem era matar. Em terceiro lugar, vamos lá, o rei Nabucodonosor, ele ergue uma telezinha, uma estátua, e ele manda todo mundo se ajoelhar. Ele é o rei. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, cara? Nós não vamos ajoelhar, não. Vai para a fornalha, mas a gente não vai ajoelhar. Irmãos, eu tenho vergonha do cristianismo hoje. Eu estou com vergonha. Porque a gente fala isso, aí vem um bando nas redes sociais dizer que eu sou irresponsável, inconsequente, que eu devo obedecer às autoridades. Devo, quando elas são usadas para o bem. É só ler Romanos 13, o verso 3 e o verso 4. Em quarto lugar, o último exemplo aqui. Daniel e Madriana, o rei Dário decretou. Não é só o Calil que decreta, não. O rei Dário decretou. 30 dias não se pode orar a ninguém a não ser a mim. O que Daniel fez, Lorival? Obedeceu? Obedeceu? Irmão José, Daniel orava 3 vezes, eu vou continuar orando. Para me encaminhar para o final. Curiosidade, Mateus, que é o teólogo e sistemática, e agora eu vou entrar na área que eu conheço, que Mateus é muito melhor do que eu. Apocalipse. Pode ver que eu não preguei Apocalipse até hoje. Mas Apocalipse 13, preste bem atenção. Apocalipse 13. Eu acho, mas está na hora da gente trazer um Apocalipse aqui também. Apocalipse 13, irmã Lediane, fala de um monstro saindo do mar. E esse monstro é um dragão vermelho. Vermelho, irmãos. Dragão vermelho. A turminha de vermelho está me enfrentando no Facebook e eu está nem para me defender, só fico olhando. Agora é engraçado, olha para mim que aí é uma questão metafórica. Essa besta que surge do mar, esse dragão vermelho,
ele representa o Estado. E nesse texto aqui, John Stott vai pegar Apocalipse 13, Freud, com Romanos 13. Apocalipse 13 com Romanos 13. E vai dizer, pastor Mateus, que o Estado, e isso é comprovado principalmente quando chega Domiciano, o Estado, Marni, deixou de ser servo de Deus, que Paulo vai dizer em Romanos, que as autoridades são ministras de Deus. E aí o John Stott, ele vai dizer que o Estado, lá em Apocalipse, representado pelo dragão vermelho, já não é servo de Deus, mas é um instrumento do diabo. Não sei qual é a visão do Mateus, mas eu fico com o John Stott. O Estado, houve uma dissociação, já tentaram de tudo. O Estado aliado à igreja, o Estado sobre a igreja na época de Constantino, né, que aí bagunçou mais ainda. Mas aí o John Stott, ele vai dizer assim, agora o Estado já não é mais um servo de Deus. Agora o Estado, representado pelo dragão vermelho, ele é um instrumento perseguidor do diabo. Eu não estou afirmando, eu sou raso em Apocalipse, mas eu estou citando pessoas de referência. Eu não estou dizendo, preste bem atenção, eu não estou dizendo que o nosso prefeito, ele é um servo de Satanás. Não estou dizendo isso. Não vai dar para passar o vídeo, mas eu vou mandar para os irmãos no decorrer da semana. Mas deixa eu falar a igreja aqui, e agora eu vou comunicar aqui. A autoridade, ela é instituída por Deus, é só ler o versículo 4, quando ela é usada para o bem. É só ler o contexto. E aí eu estava lendo hoje, pastor Mateus, John Stott, Karl Barth, Greg Kinnear, e eles vão dizer, é só ler o contexto. A autoridade, e Paulo está dizendo aí que toda a autoridade é constituída por Deus, é quando ela é usada para o bem. Isso aí Paulo está falando que é ideal. Alguém aqui, Roberto, você tem casas aí de aluguel, pague PTU. Algum prefeito já te elogiou? Já, mano, porque aí no texto está falando que quando você faz o bem, você é louvado. Alguém já recebeu aqui? Alguma caixinha? O Calil dá 7% de desconto. A pagar à vista lá, até o digital do PTU. Isso não é louvar. A autoridade, ela é instituída por Deus quando ela é usada para o bem, irmão Freud. Em segundo lugar, ela é instituída por Deus quando ela se ira contra o mal. E não é isso que a gente está vendo, não, irmão.
A impunidade, ela é uma das marcas da nação brasileira.